pessoal, tudo certo? Na aula de hoje nós vamos começar o nosso estudo sobre a estrutura da matéria. E o primeiro sistema que a gente vai tratar é o de um átomo que contém um único elétron. Então nessa figura tem uma representação do sistema que a gente quer estudar, né? Que é formado por um núcleo que tem uma certa massa m, representei aqui por um m maiúsculo e uma carga mais Ze, ou seja, Z vezes a carga fundamental, e um elétron que interage com esse núcleo e que possui massa m e carga menos e. Esse é um sistema que possui uma relevância histórica porque foi o primeiro sistema que Schrödinger tratou com a sua teoria, né? E isso, na realidade, foi um grande sucesso da teoria, porque ele conseguiu prever os autovalores associados ao sistema, que já eram previstos pelo modelo de Bohr e verificados experimentalmente, ou seja, ele conseguiu calcular, mostrar usando a equação de Schrödinger quais eram as energias dos diferentes níveis eletrônicos que eu tinha no átomo, os níveis que lá no caso do modelo de Bohr seriam as diferentes órbitas, né, que eram quantidades que a gente conseguia medir. Mas além disso, foi possível obter o que a gente chama de autofunções. Tá? Essas autofunções vão dar uma série de informações adicionais que o modelo de Bohr não nos dá, né? Em particular, elas vão conseguir mostrar qual região em torno do núcleo os elétrons vão ocupar. Vai ficar claro que os elétrons eles não orbitam nessas órbitas bem definidas, né, como dizia lá o modelo de Bohr, o que era um problema, porque o modelo de Bohr não satisfaz o princípio da incerteza e esse novo modelo de Schrödinger satisfaz. Tá? Ele consegue prever também o momento angular dos átomos, coisa que o modelo de Bohr não conseguia fazer, e uma série de outras informações. Tá? Então, o que a gente vai fazer hoje é aplicar a teoria de Schrödinger para esse sistema aqui. Nós vamos resolver a equação de Schrödinger, ou melhor, hoje a gente vai só montar a equação de Schrödinger e depois vamos analisar os resultados que vão ser obtidos a partir daí. De cara, a gente nota duas diferenças em relação àquele exemplo super simples que eu dei na aula passada, né? Onde lá eu tinha um sistema unidimensional de uma única partícula. Aqui nós temos um sistema tridimensional, né? Tanto o núcleo quanto o elétron se movem em três dimensões e eu possuo duas partículas, né? Isso é um fator que complica bastante a nossa vida na hora de resolver a equação de Schrödinger. Mas isso não vai ser um problema se a gente fizer a seguinte modelagem, tá? Como essas duas partículas aqui interagem via uma interação eletromagnética, se a gente olhar para esse sistema do ponto de vista clássico, o esperado para o movimento dele seria que o núcleo ele orbitasse o centro de massa do sistema e o elétron também orbitasse esse centro de massa, tá? Como eu desenhei aqui no que eu chamei de sistema real, tá? Mas o que a gente pode fazer é reescrever esse sistema desta forma aqui, onde eu tenho um núcleo que é infinitamente massivo e, portanto, não se move, e eu tenho uma partícula que vai se mover em torno desse núcleo, e essa partícula tem uma massa que a gente vai chamar de massa reduzida μ. Para justificar essa transição aqui, que vai facilitar bastante a nossa vida, eu vou usar alguns argumentos da mecânica clássica. Tá? Eu vou deixar como exercício para vocês mostrar essa mesma transição do ponto de vista quântico, né, e rigoroso. Mas então a ideia é a seguinte, né? Se essas duas partículas aqui interagem entre si via interação eletromagnética, eu posso dizer o seguinte, né? Para o núcleo, o núcleo ele vai sofrer uma certa força que eu vou chamar de F12, tá? Essa força F12 vai ser igual à massa do núcleo vezes a aceleração desse núcleo, que eu vou chamar de A1, tá? Por outro lado, meu elétron vai sofrer uma força que eu vou chamar F21, que vai ser igual à massa do meu elétron vezes a aceleração dele, que eu vou chamar A2. Tá? Pela terceira lei de Newton, eu tenho que F12 deve ser igual a menos F21, certo? A força que o elétron exerce no núcleo
deve possuir mesma magnitude, mas sentido oposto em relação à força que o núcleo exerce no elétron. Tá? Então, dessa relação aqui, eu vou tirar o seguinte. Né? Se eu reescrever F12 como a massa do núcleo vezes a aceleração dele, MA1, isso aqui deve ser igual a menos a aceleração do elétron vezes a massa do elétron. Então, Mzinho A2. Tá? E daí, eu posso escrever a aceleração do elétron em função da aceleração do núcleo, por exemplo. Eu posso escrever A1 é igual a menos M sobre M vezes A2. Tá? Agora, vou guardar esses resultados aí e vou escrever a aceleração relativa. Tá? Essa aceleração relativa que eu vou chamar de A é a diferença entre a aceleração do núcleo, que é A1, e a aceleração do meu elétron, que é A2. Tá? Se eu pegar essas expressões aqui, eu posso escrever A2 como menos m grande sobre m pequeno vezes A1. Tá? Então, isso aqui vai ficar A1 mais m sobre mzinho vezes A1. Tá? Reescrevendo isso aí, eu vou ter que a minha aceleração A vai ser igual. Vou reescrever esse A1 aqui como mzinho sobre mzinho vezes A1. Né? Então vai ser mzinho A1 sobre mzinho mais mzinho A1. E agora eu vou reescrever essa aceleração relativa aqui da seguinte forma. Tá? M grande A1 que multiplica 1 sobre mzinho mais m grande, mzinho sobre mzinho mzão. Tá? Então, tirei em evidência esse m maiúsculo vezes A1. Por que eu fiz isso? Porque essa quantidade aqui é justamente a força que atua no meu núcleo. Tá? E agora, eu posso reescrever essa expressão e eu vou ter o seguinte, que a aceleração relativa é igual à força que atua no meu núcleo vezes a seguinte quantidade. Eu posso multiplicar e dividir por m maiúsculo esse termo aqui, aí vai ficar assim, m maiúsculo mais m minúsculo sobre o produto dessas duas massas, tá? E eu vou reescrever isso aqui ainda mais, escrever assim, mi vezes A igual a F 2, que eu sei que é igual a menos F 2,1. E essa quantidade de mi aqui é o que eu chamo de massa reduzida. Que vai ser igual a massa do elétron vezes a massa do núcleo, dividido pela soma dessas duas massas. Tá? Bom, por que eu fiz isso? Porque se eu olhar para essa expressão aqui, eu posso dizer que o movimento do elétron em relação ao núcleo, que é basicamente descrito por essa aceleração relativa ali, ele se dá como se o elétron tivesse uma massa efetiva μ. Tá? E essa força F12 é a força de interação entre essas partículas. Então, se eu fixar o meu núcleo e olhar só para o movimento do elétron em relação a esse núcleo, o sistema que eu vou ter vai ser esse que eu chamei de modelo aqui. Tá? Então, eu vou fixar o núcleo aqui em uma certa posição e o meu elétron vai se deslocar em torno desse núcleo, mas o que eu vou considerar que esse elétron agora tem uma certa massa efetiva μ. Tá? Então, a gente vai usar essa ideia e agora vai construir a equação de Schrödinger
para esse sistema. Bom, então vamos começar olhando de novo para a equação de Schrödinger independente do tempo em uma dimensão, que foi o que a gente viu na aula passada. Né? Essa aqui é a equação em questão. Se a gente observar, né, esse termo V de x aqui, que eu chamei de potencial, né, ele é, na realidade, a energia potencial da partícula. Né? Então, isso aqui é uma equação que vai descrever o comportamento de uma única partícula que possui essa energia potencial, que depende da posição. Tá? Como vocês devem ter visto lá em mecânica quântica, o operador momentum ele pode ser escrito como menos i h cortado vezes uma derivada parcial em relação a x. Né? Então, esse aqui é o operador momentum px. É o momentum linear da minha partícula ao longo do eixo x. Agora, notem que o que representa esse primeiro termo aqui da equação de Schrödinger. Né? Se eu pegar esse momentum e elevar ao quadrado, eu vou ter px quadrado, isso vai ser igual. I quadrado vai dar menos 1, com esse menos aqui, esse menos vai dar mais, mas como esse I ao quadrado vai dar menos 1, continua menos. Então fica menos h cortado ao quadrado, e esse operador derivada aqui vai aparecer ao quadrado também, vai ser a derivada segunda. Tá? Se eu dividir essa quantidade aqui por 2 vezes a massa, eu vou ter menos h cortado ao quadrado sobre 2m, derivada segunda em relação a x. Mas p ao quadrado dividido por 2m é energia cinética, né? Se a gente lembrar lá da mecânica clássica. Então, essa quantidade aqui vai representar a energia cinética dessa minha partícula. Tá? Esse aqui é o caso para uma dimensão. Quando eu for fazer a transposição para um sistema com 3 dimensões, eu vou considerar essa mesma lógica, que essa quantidade aqui que opera, né, nessa minha autofunção psi de x é a energia da minha partícula. Né? É isso que essa equação está dizendo. Então, um operador energia aplicado a essa função psi vai ser igual à energia dela vezes psi. Então, para montar em 3 dimensões a energia da partícula, eu vou ter que escrever o potencial, que agora pode depender de x, y e z. Lembrando que a gente tirou a dependência explícita do tempo para separar a equação de Schrödinger. E a energia cinética, tá? Vai ser igual a px quadrado sobre 2m mais py ao quadrado sobre 2m mais pz ao quadrado sobre 2m. Certo? Seguindo essa mesma lógica aqui, né, o py, o operador py, vai ser igual a menos ih cortado, derivada parcial em relação a y, e o z vai ser derivada parcial em relação a z. Então, essa minha energia cinética K aqui vai ser igual a menos h cortado ao quadrado sobre 2m, que multiplica derivada segunda parcial em relação a x, mais derivada segunda parcial em relação a y, mais derivada segunda em relação a z. Tá? E essa quantidade aqui, a gente vai chamar de Laplaciano e pode escrever desta forma. Tá? Então esse ali é o operador Laplaciano. E aí o que a gente tem é o seguinte, que a minha equação de Schrödinger em 3 dimensões vai ficar assim. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m, vezes o operador Laplaciano aplicado na minha função psi, que agora pode ser uma função de x, y e z, mais o meu potencial v de x, y, z, aplicado na psi de x, y, z. Isso aqui deve ser igual a e vezes psi. E é essa forma da equação de Schrödinger que a gente vai usar para resolver o problema do átomo de hidrogênio. Ou, desculpa, do átomo de um único elétron. Assim como no caso unidimensional, se a gente quiser determinar qual é a função de onda lá para o meu elétron, né? Qual é a minha psi de x, y, z e t, a gente também pode
resolver a equação independente do tempo, determinar quem é essa psi de x, y e z aqui, e multiplicar por n menos i e sobre h cortado vezes t. Então essa aqui vai ser a função de onda para essa minha partícula. Então, o problema que a gente quer resolver é o seguinte: eu tenho uma partícula de massa efetiva μ, que vai ser o nosso elétron, e essa partícula se move em torno de um núcleo que está fixo. Então, por simplicidade, a gente pode colocar esse núcleo sobre a origem de um sistema de coordenadas. E aí, nesse caso, a energia potencial desse elétron, que vai estar associado com a interação eletrostática dele com o núcleo, ela vai poder ser escrita da seguinte forma, né? Eu vou ter um V de x, y e z, que vai ser igual a menos 1 sobre 4πε0, z vezes z ao quadrado, dividido por raiz de x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado, tá? Então, se a gente considerar esse potencial aqui e olhar para a nossa equação diferencial, a gente vai se sentir tentado de novo a usar o método de separação de variáveis, tá? Eu tenho uma psi de x, y e z e um v de x, y e z, uma equação diferencial parcial, portanto, né, já que aqui aparecem essas derivadas parciais, e o método tradicional para resolver esse tipo de equação é tentar separar ela em equações diferenciais ordinárias. E justamente isso que a gente vai fazer. Mas para tornar esse termo de potencial separável, para que eu consiga aplicar um método de separação de variáveis, eu vou ter que reescrever ele usando coordenadas esféricas, né? Então, em vez de usar x, y e z para definir a posição dessa minha partícula em relação ao núcleo que está na origem do sistema de coordenadas, eu vou usar a coordenada AR, que vai ser esse raio aqui, um ângulo que eu vou chamar de φ e um outro ângulo que eu vou chamar θ. Certo? O que a gente precisa fazer, então, é reescrever essa equação aqui em coordenadas esféricas. Bom, então vamos lá. A nossa função psi, que antes eu escrevia em função de x, y e z, agora eu vou escrever como uma psi de r, θ e φ, as minhas coordenadas esféricas. Esse potencial aqui é fácil da gente transformar para coordenadas esféricas, né? Porque x² mais y² mais z² é simplesmente essa coordenada r aqui, que é o raio. Então, r ao quadrado, no caso. Então, tirando a raiz disso aí, vai aparecer só um r aqui, eu vou ter que o meu v de r, θ e φ, ele vai depender explicitamente só de r, e vai ser igual a menos 1 sobre 4π ε0, z e ao quadrado sobre r, tá? Bom, então a minha equação de Schrödinger vai ficar assim: menos h cortado ao quadrado sobre 2m, o operador laplaciano, vezes psi de r, θ e φ, mais v de r, vezes psi de r, θ e φ, isso aqui é igual a e vezes a minha psi. Só que, como a gente escreveu antes, esse operador laplaciano aqui, ele depende das coordenadas x, y e z. Então, para trabalhar em coordenadas esféricas, eu vou ter que transformar esse operador aqui também. Então, o que eu vou fazer agora, para a gente poupar um pouco de tempo, é simplesmente escrever aqui o operador laplaciano em coordenadas esféricas. Bom, então em coordenadas esféricas, o nosso operador laplaciano vai ficar com essa cara aqui. Bom, então o que eu preciso fazer agora é montar a minha equação diferencial. Eu estou usando coordenadas esféricas porque eu sei que usando essas coordenadas o problema é separável. Então o que eu estou procurando na realidade é o seguinte, né? Eu quero encontrar uma função psi de r, θ e φ que vai ser igual a um produto de três funções. Uma que depende só de r, outra que depende só de θ e outra que depende só de φ.
Então isso aqui vai ser uma função que eu vou chamar R maiúsculo, que depende só de R, uma função θ maiúsculo, que depende só de θ, e uma função φ maiúsculo, que depende só de φ. Tá? Então agora eu vou apagar para ter mais espaço aqui para escrever, e a gente vai tentar separar essa equação diferencial aqui. Então vamos lá, eu quero reescrever essa expressão aqui de cima, substituindo o operador laplaciano por essa expressão aqui, e substituindo a função psi de r, θ e φ por esse produto de três funções aqui. Tá? Então nós vamos ter o seguinte, tá? Menos h cortado ao quadrado sobre 2m, isso aqui vai multiplicar essa quantidade aqui vezes esse produto de três funções. Tá? Eu vou notar que aqui aparecem operadores derivada parcial em relação a R. Como θ e φ, as funções θ e φ não dependem de R, esses operadores aqui simplesmente não vão fazer nada sobre essas funções. E aí eu vou ter o seguinte, 1 sobre R ao quadrado, a função θ vezes a função φ, simplesmente vou tirar para frente desses operadores derivados, derivada parcial em relação a R, de R ao quadrado, parcial R, parcial R. Tá, então esse vai ser o primeiro termo que vai aparecer aqui. O próximo termo é esse aqui. Tem uma derivada só em relação à variável φ. Esse operador derivado não vai fazer nada nessa função R, nessa função θ. Então eu posso escrever aquele segundo termo como mais 1 sobre R ao quadrado, seno ao quadrado de θ, que multiplica a função R, a função θ, vezes uma derivada segunda da função φ em relação à minha variável φ. E o último termo vai ter derivadas só em relação a θ. Aí eu vou ter mais 1 sobre r ao quadrado, seno de θ, vezes a função r, vezes a função φ, que multiplica uma derivada parcial em relação a θ, de seno de θ, derivada da função θ em relação à variável θ. Tá? Tudo isso aqui vai ser este primeiro termo aqui da minha equação. Tá? Então vou fechar aqui, colchetes, mais o meu potencial V de R, vezes a função R, θ e φ. Tudo isso aqui deve ser igual a E vezes R, θ e φ. Tá? Então, essa aqui é a equação diferencial parcial que a gente quer resolver. E para isso, nós vamos tentar separá-la em três equações ordinárias. Uma na variável R, outra na variável θ e outra na variável φ. Bom, então o que a gente tem que fazer agora é o seguinte. Pegar a nossa equação diferencial parcial aqui e separar ela. Ou seja, colocar a dependência com uma das variáveis de um lado da equação e a dependência com as outras duas variáveis do outro lado. Uma forma de fazer isso é multiplicando essa expressão por essa quantidade aqui. Tá? Se a gente notar, se eu pegar aqui a dependência com a variável φ, que aparece aqui nesse termo, tá? Então eu tenho 1 sobre r quadrado seno de θ, r θ vezes a derivada segunda em relação a φ. Se eu multiplicar por essa quantidade, esse termo aqui vai passar a depender apenas da variável φ, tá? E é isso que eu vou fazer. Eu vou multiplicar toda a equação por isso aqui, aí eu vou ter esse termo aqui dependendo apenas da variável φ, os outros termos não vão depender de φ, e aí eu vou pegar esse termo e vou isolar de um dos lados da equação. Tá? Então eu vou reescrever como vai ficar essa expressão depois que eu fizer essa multiplicação. Bom, então, fazendo essa multiplicação, isolando o termo que depende só de φ de um do lado da nossa expressão, a gente vai chegar nessa equação aqui. Então, do lado direito, eu tenho uma equação, uma expressão que depende tanto da variável θ quanto da variável r, e do lado esquerdo eu tenho uma expressão que depende apenas da variável φ. Então agora eu vou usar de novo aquele argumento do método de separação de variáveis.
Para que essa igualdade seja válida sempre, ambos os lados dessa equação precisam ser iguais a uma constante. Tá? Eu vou chamar essa constante de separação de menos ml ao quadrado. Então, a minha constante de separação vai ser ml quadrado. De modo que se eu pegar essa expressão aqui igualar àquela constante, eu vou ter que a derivada segunda da função φ em relação à variável φ deve ser igual a menos ml ao quadrado vezes φ. Tá? Esse ml ao quadrado aqui é uma constante de separação. Eu posso escrever essa constante dessa forma sem perder generalidade nenhuma. Tá? Então essa aqui vai ser uma das equações diferenciais ordinárias que eu preciso resolver para encontrar as minhas autofunções psi. Né? Essa equação aqui vai me dizer quem é essa função φ. Por outro lado, eu vou ter que este lado da expressão também vai ser igual a menos ml quadrado. Tá? Então eu posso, por exemplo, vamos ver como é que eu fiz aqui, dividir por seno ao quadrado, tá? E aí eu vou ter o seguinte, a minha outra equação vai ficar assim, 1 sobre r, derivada parcial, derivada em relação a r de r quadrado, parcial r grande, parcial r, menos 1 sobre seno de θ vezes a função θ, opa, mais aqui, né? Estou trocando o sinal. Derivada parcial em relação a θ de seno de θ, parcial função θ, parcial θ, mais 2μ r quadrado sobre h cortado ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a ml quadrado dividido por seno ao quadrado de θ. Tá? Então, essa aqui já se tornou uma equação diferencial ordinária para a função φ, e eu sigo tendo uma equação diferencial parcial para as variáveis r e θ. Então, o que eu vou fazer é usar novamente o método de separação de variáveis para separar essa equação aqui de baixo em duas. Então, o próximo passo é tomar essa equação aqui e separar ela, colocar toda a dependência em r de um lado da expressão e toda a dependência em θ do outro. Então, eu posso fazer isso, eu vou ter o seguinte, né? 1 sobre a função r, derivada em relação a r de r quadrado, derivada de r em relação a r. Esse termo eu vou passar para o outro lado, então aqui vai ficar mais 2μ r quadrado sobre h cortado ao quadrado e menos v de r. Isso aqui vai ser... Opa, aqui faltou um seno ao quadrado de θ. Passar isso aqui para lá, então vai ficar igual menos ml quadrado sobre seno quadrado de θ menos 1 sobre seno de θ vezes a função θ derivada em relação a θ de seno θ parcial função θ parcial θ. Certo? Então agora, de novo, a gente tem de um lado da expressão uma quantidade que depende só da variável r e do outro lado uma quantidade que depende só da variável θ. Então eu vou usar o argumento de que para que essa igualdade seja válida sempre, ambos os lados precisam ser iguais a uma constante, e vou chamar essa constante de separação de L vezes L mais 1. De novo, eu posso escrever um número qualquer dessa forma,
Eu não estou perdendo generalidade nenhuma escrevendo a minha constante de separação assim, tá? Então, eu vou chegar finalmente nas três equações que eu quero. Eu vou ter uma equação ordinária só para a função φ, uma equação só para a função r e outra equação só para a função θ. Né? Essas duas últimas, então, vão ser as seguintes, né? 1 sobre r, parcial r, r quadrado, parcial r mais 2.000r quadrado sobre h cortado quadrado e menos v de r. Isso aqui é igual a L mais 1 e a outra vai ser ml ao quadrado sobre seno quadrado de θ menos 1 sobre seno θ função θ parcial θ seno θ parcial θ igual a L mais 1. Então, essas aqui vão ser as equações diferenciais que eu vou precisar resolver para determinar quem é a minha autofunção psi.